Oi, então hoje a gente vai começar a live número 15. A gente vai falar sobre dependência emocional. Um tema aí que bastante gente vem gostando desse tema, falando bastante no meu Instagram. Então, resolvi trazer ele para que finalmente você entenda da onde veio, onde é que começou esse negócio, por que que você tem dependência emocional, talvez de uma pessoa que já não está mais na sua vida, ou talvez uma pessoa que já fez tantas coisas ruins para você, que você se sentiu de forma negativa, e o quanto isso chega até você, o quanto isso compromete os seus próximos relacionamentos. Talvez aí eu ouvi relatos de pessoas que estão aí há muitos anos tentando se livrar de alguém que já está no passado, mas que tem dependência emocional de algo. Então, estou casada há 10 anos, mas eu ainda lembro da minha primeira namorada. Por que que essa pessoa não sai da minha cabeça? Ou a pessoa fez muito mal para mim. Eu tenho vários problemas, eu precisei ir para terapia, como se terapia fosse esse o grande X, mas precisei ir para terapia para superar coisas que a pessoa X fez e parece que eu não esqueço ela. O que está acontecendo? Então, essa live é para explicar um pouquinho para você como que veio, da onde vem esse negócio de dependência emocional. Você vai ver que ela tem alguns momentos e eu preciso que você me acompanhe do começo ao fim para que isso aqui faça sentido. Não posso chegar e soltar tudo aí para você, porque talvez você nem entenda. Então, vem um caminho de conhecimento, um caminho progressivo de conhecimento, para que você consiga entender como que funciona isso e como, especialmente, sair disso. E você, já vou te dar um spoiler aqui, tá? Você já vai começar a entender que dependência emocional, por exemplo, lá com a pessoa X, não tem nada a ver com a pessoa X. A gente vai voltar lá para sua base, pai e mãe. É para lá que a gente sempre volta. Então, vamos começar aqui, tá? Para a gente começar a falar de dependência emocional, eu preciso te trazer aqui a origem da dor das pessoas. Por que que as pessoas sentem tanta dor? Você deve conversar aí, se você sentar, conversar com seus amigos, sua família. As pessoas vão dizer que elas estão com problemas, problema disso, problema daquilo, mas qual é a origem dessas dores das pessoas? Será que elas são reais? Começando daqui, então, a sua dor. Começa a pensar você aí, pessoal do Instagram aí. Qual é a sua dor inicial, tá? A dor mais latente. Por que que ela existe? As dores existem porque, em geral, as pessoas colocam no objeto externo a elas uma busca por algo. Estou olhando aqui para o Instagram. A busca por algo que está fora, como se a felicidade estivesse no objeto externo, tá bom? Então, por que que eu sofro? Por que que me dói? Porque eu coloco a minha felicidade em algo externo a mim. Então, por exemplo, eu só me sinto animada em dias de sol. Então, quer dizer que eu coloquei a minha felicidade, o meu ânimo daquele dia em algo externo a mim, o tempo, que pode mudar o tempo todo. Ou eu só vou ser feliz se eu casar com a pessoa X. Ah, agora passou aquela pessoa, ó, dependência emocional daquela pessoa, porque eu queria, eu sabia, a pessoa da minha vida era ela, e a gente não ficou junto. Então, eu sofro por isso. Eu coloquei a minha felicidade em algo externo a mim. Ou então, eu só vou ser feliz, só vou me sentir realizada quando eu ganhar aquele X dinheiros, aquela quantidade X. Aí eu vou poder, só vou ser feliz quando eu for para aquela viagem, para fazer aquela coisa. Então, eu coloco a minha felicidade em algo externo a mim. E nesse momento você precisa começar a pensar se a sua felicidade você colocou em algo externo a você. Essa é a origem da dor. Então, Rafa, o começo e o fim da felicidade é na gente? Sim. É claro que a gente vai se relacionar com pessoas, com sentimentos, com emoções, mas a ideia é que tudo começa e termina em você. Nada pode estar fora. Porque quando esteve fora, objeto externo a você, vai haver sofrimento, tá bom? Então, preciso trazer uma segunda coisa. Colocou o objeto externo, vai sofrer, vai existir dor. Segunda coisa, a gente não tem controle de absolutamente nada. É clichêzão, ok, mas eu preciso repetir isso 1000 vezes para que isso de fato entre em você, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é entrar em você e você trazer isso como uma verdade. Porque a gente não tem controle sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, nem os nossos, imagina dos outros. Então,
eu coloco, olha só, então vem comigo, tá? Vou ler aqui pro Instagram. Eu coloco a minha felicidade em algo externo a mim, na mão de alguém, mesmo sabendo que eu não tenho controle algum por esse alguém. Eu não tenho controle algum pelo tempo, eu não tenho controle algum pelo sentimento, eu não tenho controle nenhum pela minha vida. Eu posso bater o carro, morrer amanhã, sei lá. Pode me dar qualquer coisa, pode dar em você. Então, a gente precisa trazer isso como uma verdade, tá bom? Coloquei a minha felicidade no objeto externo a mim, é a fonte da minha dor. Então, eu coloco ainda. Então, ó, coloquei na mão de alguém, fonte da minha dor, e ainda sei que eu não tenho controle de absolutamente nada, nem dos meus pensamentos, nem do que eu sinto, nem de nada. Então, você começa a entender como a gente começa a se enredar, dependência emocional começa aqui. Se você é uma pessoa que não coloca felicidade na mão de alguém, você não tem dependência emocional. Começando por aqui, tá bom? Nem eu mesmo. Deixa eu ler aqui, pessoal. Não consegui acompanhar vocês, tá bom? Mas podem ir escrevendo aí. Ai, meu Deus. Aí. Eu mesmo, entendi agora. Esse é você. Então, olha só. A forma que a gente começa a se enredar e depois a gente só sofre. A gente só sofre com isso, mas o que que isso quer dizer, tá? Por que que a gente faz essas coisas? Porque uma coisa é você entender os porquês das coisas, outra coisa é você entender o porquê você faz isso. E mais, hoje você está aprendendo que a dependência emocional, eu coloquei algo, eu vou ficar repetindo para isso entrar em você, tá bom? Eu coloco a minha felicidade em algo externo a mim, coloquei a minha felicidade na mão de alguém, sabendo que esse alguém, eu não tenho controle algum. Nem sobre isso, nem sobre sentimentos, nem sobre o tempo, nem sobre mim, nem sobre os meus pensamentos, meus sentimentos. Nada. Absolutamente nada. Rafa, então a gente não tem certeza de nada? Não. Não mesmo. A gente gostaria de ter, né? A nossa mente gostaria muito de ter certezas sobre as coisas, mas não existe. Inclusive, eu posso ir lá, e essa é a coisa mais louca do mundo. E ó, o Instagram aí, escreva aí para mim se fizer sentido, tá? Eu posso acreditar que a minha felicidade vai ser quando eu ganhar aquele X dinheiro, ou falando de dependência emocional, quando eu casar com aquela pessoa, ou voltar com aquela pessoa que era a pessoa da minha vida, mas que faz 8 anos que a gente terminou, e eu era a pessoa da minha vida, e eu parece que eu não esqueço essa pessoa, tá? Imagina a ideia, tá? Que você ganha esses X dinheiros, que você se relaciona, consegue se relacionar, ó, penso mais nos outros, preciso parar com isso, sim, voltar o pensamento para você. Então, eu consigo casar com essa pessoa ou voltar com essa pessoa que eu desejava tanto. O que acontece? Chego lá e descubro que não era isso. Que isso não vai preencher aquele vazio. Então, ó, dependência emocional, a gente começou a falar de vazio. Existe um vazio que você achou que preencheu com alguém. Mas aí a origem, da onde que vem esse vazio? Por que que existe esse vazio, né? Então, vamos comigo. Coloquei um objeto externo a minha felicidade, na mão de alguém que eu não tenho controle. Pode ser que quando eu consiga esse algo, por exemplo, casar com alguém que eu gostaria, voltar com aquela pessoa ou me vingar daquela pessoa, ainda assim vai existir um vazio existencial. Tem uma alegria repentina e logo depois, bum, eu volto para aquele vazio existencial. Então, a dependência emocional parece que é uma coisa que não acaba. Ela continua num looping eterno. Porque é isso que ela faz. É um buraco que você está tentando preencher. Tá bom? E aí, por que que você faz isso? Por que que você está tentando preencher um buraco? De qualquer forma. Por exemplo, depositando a felicidade na mão de alguém. Por exemplo, comendo, sabe aquela fome que não para, que você está comendo num vazio, sabe isso? Ou exercício, ou sexo, ou bebida, ou droga. Você está sempre preenchendo, buscando preencher um vazio existencial dentro de você. Por que que você faz isso? Falta de autoconhecimento. Simples assim. Terapia pode salvar sua vida? Pode, pode. E aqui eu preciso já te dizer que são duas coisas bem importantes em relação à terapia, tá? A terapia, ela vem cuidar muito da parte comportamental, a parte da psicologia, da sua programação, da sua parte consciente, que vamos dizer aí que deve dar uns 2 a 5% do seu cérebro, que é consciente.
Então, você começa a ter consciência daquilo que você está fazendo e tal, mas existe a outra parte, que é a parte inconsciente, que é aquilo que é o piloto automático. Você já entendeu lá na sua terapia que você tem dependência emocional da pessoa, mas você não consegue sair disso. Por quê? Porque lá no seu piloto automático é onde mora, onde reside toda a sua programação, é a sua base de dados para que comportamentalmente você faça no mundo externo, você se desenvolva no mundo externo. Então, são duas pontas. Ó, angústia, mais angústia. Exatamente. Essa sensação desse vazio, ele traz a angústia mesmo. Então, são esses dois pontos que você precisa focar. A sua parte comportamental, que é a sua parte consciente, e a parte das suas reações, sua parte inconsciente. É aqui nessa parte inconsciente, dentro da constelação familiar, que você consegue realmente mexer lá nos botões, lá na sua base de dados. Johnny perguntou aqui, como que eu desligo? Como desligar? Constelação familiar. Desligar a angústia tem a ver com mexer lá nas suas bases de dados, nas suas bases lá da esfera do eu, pai e mãe, dentro da constelação familiar. Uma sessão de constelação familiar vai resolver sua vida? Não, porque ela mexe no seu inconsciente. Você ainda vai precisar mexer na sua parte comportamental. Rafa, mas o que isso tem a ver com a dependência emocional? Absolutamente tudo. Porque o que eu estou te contando aqui hoje está te revelando algo, está explodindo a sua mente na sua parte consciente, naquela parte que você consegue raciocinar sobre. Porém, só isso vai resolver o seu problema? Não, porque o seu piloto automático é a parte inconsciente. Quando você menos espera, você está lá fazendo de novo, você está lá recaindo de novo, sabe isso? Então, eu preciso mexer no inconsciente. Como eu mexo no inconsciente? Constelação familiar. Rafa, você está dizendo que eu preciso constelar? Sim, estou dizendo sim. Só você não, todo mundo precisa constelar. Essa é a verdade. Porque você vai direto ao ponto para resolver a parte inconsciente do problema. Cuido do pai e da mãe, você acha que devo morar sozinho? Depende. Depende, não sei quantos anos você tem, não sei o que acontece na sua vida, mas o que a gente sabe é que quando a gente cresce, vira homem, tá? Crescer, vira homem. Eu curo o menino para conseguir sair de perto deles. Provavelmente você está cuidando demais deles, porque você se colocou maior que eles, como se você fosse melhor que eles. Isso destrói toda a hierarquia familiar e trava a sua vida. E a deles também. Tira a força deles e tira a sua. A sua força de explosão para ir para a vida fica completamente deturpada, tá? Dependência emocional. Coloquei a minha felicidade em um objeto externo a mim. Coloquei na mão de alguém que eu não tenho controle nenhum, eu não tenho controle sobre os sentimentos, não tenho controle nem sobre mim. Isso vai me gerar dor, por óbvio. E por que eu faço isso? Porque falta-me autoconhecimento. Então, está te faltando, se você está nesse lugar de dependência emocional, está te faltando autoconhecimento. É sério isso. Receba isso e vai ficar um pouquinho mais fácil a sua vida, tá? E agora eu vou começar a ir para um lugar para você entender por que tem dependência emocional. Da onde que ela vem? Já entendeu antes, olha só, antes eu tenho uma programação de colocar a minha felicidade na mão de alguém. E aí, dali, starta uma catarse. Eu boto a minha felicidade na mão de alguém, esse alguém não condiz com as minhas expectativas, que também são criações mentais. Olha o enredo. Coloquei na mão de alguém, criei uma expectativa, mais um enrosco, e essa pessoa não condiz mais um enrosco. Com certeza, essa pessoa... E aí, um grande parênteses aqui, tá bom? Um grande parênteses. Ah, eu tenho dependência emocional de uma pessoa lá, e, puta, nada a ver essa pessoa na minha vida, eu só sofro com essa pessoa, não tá legal. Por que que eu tenho isso? Porque você não entendeu o que essa pessoa veio mostrar na sua vida. Você não entendeu o que essa pessoa veio propor. Ela veio, apareceu na sua vida para que você se abrisse para algo diferente, porque existe algo, um insight que você precisa ter com ela, tá bom? Então, as pessoas, a gente atrai pessoas, atraímos pessoas para nossa própria evolução.
Mas aí, para eu entender que tipo de evolução essa pessoa veio me propor, autoconhecimento. Autoconhecimento. Se você não está nesse caminho de autoconhecimento, entre nesse caminho. Urgente. Urgente, mas assim, entra de verdade. Não entra só, eu dei uma pescada num negócio aqui e outro lá. Entra num caminho de desenvolvimento pessoal. Com alguém sério, com alguém competente, com alguém que faça sentido para você. Tá bom? Então, por que que tem a dependência emocional? Rafa, essa pessoa só fez, olha, um monte de coisa ruim para mim, eu não sei por que que isso está acontecendo, não sei por que que eu lembro tanto dessa pessoa. Isso já aconteceu com você? Escreve aí no Instagram. Comigo já aconteceu, tá? Tudo isso que eu tô te contando já aconteceu comigo, é por isso que eu tenho propriedade para falar sobre, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, recapitulando de novo. Coloquei a minha felicidade no objeto externo, deixei na mão da pessoa, ela não supriu as minhas expectativas, que é uma piração mental completa. Comecei a sentir dor. Tudo isso porque eu não tenho autoconhecimento e começou a gerar uma dependência emocional. Por quê? Porque as pessoas que mais fazem a gente sofrer, sabe? Alguma pessoa da sua vida que você se relacionou te fez sofrer demais? Foca nessa pessoa, tá? Por que que essa pessoa vem tanto na sua cabeça? Por que que você não superou? Por que que você tem dependência emocional? Talvez você já esteja num outro relacionamento, mas ainda fica lembrando dessa pessoa o tempo todo, essa pessoa fica vindo na sua cabeça. Comportamentalmente, você já superou na parte consciente, porém lá na sua parte inconsciente ainda tá faltando. Esse negócio parece que não sai de você. Por quê? Vem comigo aqui. Essa pessoa provavelmente te gerou um carrossel. Carrossel não, uma montanha-russa de emoção, tá bom? Montanha-russa de emoção. Olha só, emoção boa, emoção ruim, medo, amor, desespero, paixão, uma coisa louca. Já sentiu isso? É a forma que você se lembra lá daquela pessoa? Escreve aí, Instagram. Então, ó, montanha-russa de emoção. Eu tô numa montanha-russa, não numa catarse de emoção. O que que é a emoção? Emoção é como se fosse cola. Por que cola? Porque a sua memória lembra de coisas que estão coladas. Como que cola? Coisas que têm emoção. Se eu fizer você fechar os olhos agora, e imaginar o dia mais feliz da sua vida, o dia mais triste da sua vida, o dia que você se lembra de um dia muito legal com seus amigos, seja lá o que for, um dia espiritual, um dia que você se conectou com a natureza. Esse dia tem cola, tem emoção. Sabe aquele filme no final da vida que falam, né? Que naqueles últimos ritos finais da sua vida vai passar um filme? Provavelmente esse filme sejam de momentos com cola, de momentos com emoção. Então, essa pessoa que te fez sofrer, ela te fez uma catarse, ela te fez uma montanha-russa de emoção, não fez? Escreve aí. Depois me ligou pedindo ajuda e não resisti. Não resistiu por quê? Dependência emocional. Mas olha só, a gente vai chegar num lugar que talvez você nem imagine, tá? Então, recapitulando, porque isso precisa entrar em você, eu vou repetir quantas vezes forem necessário, tá bom? Coloquei minha felicidade no objeto externo, já entendi que eu não tenho controle algum, então deixei a minha felicidade na mão de qualquer coisa, porque eu não sei o que vai acontecer, começou a me gerar dor. Me gerou dor, por que que eu sinto dor? Porque não tenho autoconhecimento. Autoconhecimento te falta terapia nesses dois pontos, parte consciente e o inconsciente, constelação familiar. E aí a gente começou a falar o que é de fato a dependência emocional. Por que que eu me lembro tanto de alguém que eu não queria mais me lembrar? Que eu, cara, já superei, parece que eu já superei, mas essa pessoa fica vindo. Porque ela te gerou uma catarse de emoção. Ela te gerou uma montanha-russa de emoção. E emoção, bum, cola. Cola o quê? Cola a nossa lembrança, a nossa memória. Então, você vai de momentos bons para momentos ruins, para momentos bons, momentos ruins. E
Com certeza, essa pessoa que você se lembra, é essa pessoa que te fez isso daqui, momentos bons, momentos ruins. Era, tipo, tudo muito avassalador, era muito, muito ou muito pouco. Num dado momento, crash. Problema, separou dessa pessoa, e aí aquela sofrência, aquela coisa toda, porque esse é o movimento da dependência emocional. Aquela sofrência, aquilo tudo acontecendo na sua vida e você provavelmente está se lembrando da pessoa, tá? E aí, o que aconteceu? Ai, gente, a nossa mente é uma coisa maravilhosa, tá? E aí, o que a nossa mente faz a gente querer? Nos tornamos, nós, pessoas, nos tornamos obcecados por aquele ou aquela que nos nega amor. Então, olha só, eu venho numa montanha-russa de emoção e num dado momento, crash, quebrou, foi cada um para um lado. Nesse momento, alguém vai te negar amor. Uma dessas pessoas, para você ter dependência emocional, essa pessoa te negou amor, ela saiu correndo, ela não quis em algum momento, e você fica viciado em quem te nega amor. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas teve uma conversa por um bom tempo com essa pessoa, e de repente acabou também, e você gerou uma dependência emocional, porque ela te gerou emoção que colou, e num dado momento ela não te quis mais. Logo, você vicia, você fica obcecado, obcecada por essa pessoa. Tá fazendo sentido? Bota aí, escreve aí no chat, por favor. Tá fazendo sentido isso aí? Então, a gente se torna obcecado por quem nos nega amor. Isso acontece por quê? Eu tô fazendo um mergulho bem profundo, tá bom? Nisso. Eu preciso que você relaxe o seu corpo para que você comece a entender, tá bom? A entender. Deixa isso ir entrando em você e talvez alguns dias após assistir isso daqui, as fichas vão começar a cair, tá bom? Então, recapitulando, coloquei minha felicidade em algo externo, não tenho controle sobre essas coisas, a dor começou a acontecer porque eu não tenho autoconhecimento suficiente, ou a parte consciente ou a inconsciente, e isso começou a me gerar uma dependência emocional, porque essa pessoa me gerou uma montanha-russa de emoção, em cima, embaixo, muito pouco, e num dado momento isso se quebrou, e o que aconteceu? A minha lembrança vai lá para onde tem cola. Tem muita emoção, tem cola. Tem muita emoção, tem cola. Logo, sou completamente obcecado, viciado na pessoa que me nega amor. Tá, Rafa, mas por que eu sou obcecado, viciada numa pessoa que me nega amor? Por que isso acontece, cara? Não faz nenhum sentido. Sabe qual é o sentido? E agora a pergunta X, a pergunta chave, a pergunta mais importante. E você precisa encontrar uma resposta para essa pergunta, porque ela tem resposta, tá? Quando você era criança, pequenininho, pequenininha, lá com até 3, 4, 5 anos, imagine essa cena, tá? De quem mais você ansiava o amor? De quem mais você queria o amor? A sua mãe ou o seu pai? Pensa. De quem mais você ansiava amor? Sua mãe ou seu pai? Na minha história, as minhas lembranças, olha só, nas minhas lembranças, o meu pai era muito mais presente. Eu tinha a lembrança que ele chegava do trabalho, ele conversava, ele brincava com a gente, com os filhos, né? E era tudo muito legal. E na minha lembrança, a imagem que eu tenho da minha mãe é que ela sempre chegava, estava extremamente cansada, e, enfim, eu não tinha tanto acesso. Então, quem, Rafaela, mais ansiava o amor? Da mãe. Mas e você? De quem você mais ansiava amor? Rafa, eu não conhecia o meu pai, então você ansiava o amor dele. Mas eu tenho raiva dele. Mas você, criancinha, não tinha julgamentos. Não existia imagem criada dessa pessoa. Então você ansiava o amor de alguém. Ó, o Johnny está dizendo, não consigo definir. Então, aí eu preciso que você dê um mergulho interno, que você vá para um lugar bom, porque existe resposta.
Johnny, essa forma de resposta aí, em geral, é a forma como todas as pessoas respondem, de cara. Não, não sei, não consigo definir. Mas aí, se você for pensando, for indo para um lugar calmo dentro de você, a resposta vem. Porque existe uma imagem da minha mãe e uma imagem do meu pai. E olha só, a imagem que eu tenho da minha mãe e a imagem que eu tenho do meu pai não condiz com quem eles realmente são. Vocês entendem que no final das contas a gente está falando de um buraco, eu ansiava, eu desejava, eu queria. Eu bati o pé pelo amor dessa pessoa, da minha mãe ou do meu pai, no meu caso, da minha mãe. Então, existe um buraco que eu preciso suprir dentro de mim, porque eu queria mais amor da imagem da minha mãe. Estão comigo aqui? Existe a imagem da mãe e a imagem do pai, que não são quem eles realmente são. É a imagem que meu olho de criança, criou e eu passei a vida tendo essa imagem deles ou dela. Existe a imagem da minha mãe, a imagem do meu pai, que não são quem eles são, e eu ansiava pelo amor de um deles. Eu queria mais dessa pessoa. E o fato de eu querer mais quer dizer que faltou. Ó, o fato de eu querer mais quer dizer que faltou. E se faltou, abriu um buraquinho aqui no meu peito. Tá entendendo? Eu posso suprir esse buraquinho com comida, eu posso suprir esse buraquinho com sexo, com droga, com bebida. Eu posso suprir com quantidade de homens, com quantidade de mulheres, de pessoas passando na vida, sabe? Eu posso suprir esse buraco com treino, treinar várias horas. Sabe aquele vício em alguma coisa? Sabe? Vício em pornografia. É um buraco que tem dentro de você. E você tá jogando alguma coisa em excesso. O que é que tem em excesso na sua vida? Pensa aí, o que é que tem em excesso? Tem algo que está desovando isso tudo. Esse algo que está em excesso é o que está tentando preencher esse vazio, que nunca vai ser preenchido dessa forma. E aí eu vou pro cresço, então eu saio da minha criança, vou crescendo, adolescente, e começo a me relacionar com pessoas. Então eu vou lá e me relaciono com um homem, uma mulher, tá? Você vai para o mundo e se relaciona com essa pessoa. E essa pessoa, olha só, fui para o mundo, coloquei na mão dessa pessoa a minha felicidade. Eu não sei o que ela vai fazer com isso, porque eu não tenho controle algum sobre isso. Então, coloquei minha felicidade na mão de alguém, ela me gerou uma carrossel, ela me gerou uma montanha-russa de emoção, emoção, pum, colou. A partir do momento que a emoção colou, isso está aqui dentro de mim. Isso virou uma lembrança. Então, isso começa a voltar. Por quê? Porque existia um buraco dentro de mim e eu começo a preencher. Por quê? Porque esta pessoa que não supriu as minhas expectativas e que me gerou uma montanha-russa de cola, de emoção, me negou amor. Mas a verdade, então, olha aqui, presta atenção. Existe a imagem da mãe, a imagem do pai, as quais é a minha visão, não são quem realmente são, e quando criança eu ansiava amor. Ansiava o amor de uma dessas pessoas, e que agora, imaginando aqui a Rafaela, ansiava o amor da mãe, eu transfiro essa falta de amor que eu senti pela minha mãe em uma outra pessoa, por exemplo, um ex-namorado ou uma ex-namorada, essa pessoa aí que você tem dependência emocional. Então, você transferiu a necessidade de mais amor da sua mãe ou do seu pai para essa outra pessoa. Ou seja, essa outra pessoa que você tem dependência emocional, por trás dela existe uma imagem de algo que está colado nela. Quem? O seu pai ou a sua mãe
aquela pessoa que você mais ansiava amor. Rafa, você está me dizendo, então, que a dependência emocional que eu sinto de uma pessoa não é sobre ela? A dependência emocional que você sente daquela pessoa X não é sobre aquela pessoa. O vazio que existe por trás daquilo, a imagem que eu colei nessa pessoa que me negou amor, sim, é a imagem do meu pai ou da minha mãe. Moral da história: você vem para uma sessão de constelação familiar por dependência emocional, a gente coloca essa pessoa X, que você diz que tem dependência emocional, e vai aparecer a sua mãe ou o seu pai, a imagem daquilo ou daquela, né, da mãe ou do pai, que você ansiava, que você desejava amor. O assunto aqui é extremamente complexo, mas se você veio comigo nisso aqui, isso tá entrando em você. Assista quantas vezes forem necessárias essa aula aqui, para que isso entre de fato no seu corpo, para que isso se torne, então, algo que tira com a mão a sua dor, na parte consciente. Lembra disso? Na parte consciente, essa aula é suficiente para ir caindo fichas em você e para isso diminuir o sofrimento que você tem pela dependência emocional de alguém, porque você entendeu o porquê você depende emocionalmente dessa pessoa. Porque você colocou algo na mão dela, felicidade na mão dela, ela não supriu suas expectativas, ela te gerou dor, porque você não tem autoconhecimento, e você se tornou dependente emocionalmente dela, porque ela te deu uma montanha-russa de cola, de emoção, e por isso, em algum momento, ela sai da sua vida, te nega amor, você fica completamente obcecado e viciado nessa pessoa, ela fica toda hora vindo na sua cabeça, porém, esse vício, essa obsessão, não é sobre essa pessoa. Esse vício e essa obsessão tem a ver com quem te negou amor quando você era criança, o seu pai e a sua mãe. Então, a dependência emocional que você tem de alguém, a partir de agora, não é desse alguém. É do seu pai ou da sua mãe. Essa pessoa pela qual você desejava, batia o pé, pedia amor. E assim a gente desmistifica a dependência emocional. Moral da história, deixa eu ver aqui. Achar que fico mais forte com a dor. Não entendi, Johnny. Reformula aí, tá? Então, gente, esse é o resumo prático para você entender o que é dependência emocional. Entender na parte consciente. E essa aula é o suficiente para você entender quantas vezes forem necessárias, isso é o suficiente para você entender na parte consciente, fichas vão caindo, você vai entendendo tudo isso, porém, você precisa, se você tem dependência emocional de alguém, ou de algo, ou de algum sentimento, você precisa constelar. Constelação familiar é a saída. É a saída para você mexer de forma rápida, quântica, lá no seu inconsciente. Só mexer lá no seu inconsciente vai resolver? Não. Vai precisar da parte da psicologia, a parte comportamental, que é a parte consciente. Essas duas coisas andam juntas. Elas precisam andar juntas, senão elas não funcionam. Elas funcionam em parte, sabe? Funciona até um certo ponto e depois você já volta para aquilo, tá? Então, para a gente finalizar essa aula, tá bom? Dependência emocional não tem nada a ver com a pessoa X aí na sua cabeça. Dependência emocional tem a ver com a imagem do pai ou a imagem da mãe que tem no seu olho, na sua visão, não são quem eles são, que você desejava muito amor de um deles. Então, essa pessoa que você diz que tem dependência emocional, que te gerou várias emoções, assim como quando você era criança, na imagem do pai ou da mãe que te negou amor dentro dos seus olhos, bum, colou. Colou dor, colou emoção, colou lembrança, colou lembrança. Tenho essa lembrança, já entendi, preciso constelar.
Não consigo resolver isso de forma consciente, não dá. Não dá para resolver isso de forma consciente. Dá para entender. Diminuir um pouco da dor, dá. Mas isso ainda vai virar uma catarse. Essa pessoa vai continuar vindo e você vai lembrar da pessoa e você vai lembrar de mim e falar assim, não, não é a pessoa, é a imagem da minha mãe, por exemplo. A imagem da minha mãe. Mas não importa, a imagem da sua mãe não vem na cabeça. O que vem é a imagem daquela pessoa, a imagem daquela pessoa. Como resolver? Conhecimento, que é o que você encontra aqui no meu Instagram, lá no meu Instagram, aqui no meu YouTube, e constelação familiar. Constelação familiar vai devolver de novo para você, que nunca devia ter perdido a mão disso, a sua vida, a sua paz. E aí, não aquela angústia, aquele buraco, parece que está sempre faltando algo, está sempre faltando algo. Você já entendeu aqui que se você colocar a sua felicidade no objeto externo, você vai sofrer. Mas isso é o suficiente para você parar de colocar a sua felicidade no objeto externo? Você vai ter que trabalhar muito. Treinamento emocional é o nome disso. Então, só num assunto, dependência emocional, você viu a catarse de coisas que podem acontecer e que aconteceram na sua vida? Você sentiu o drama real? É aqui que mora a saída, né? Aqui que mora a dor e é aqui que mora também a saída disso, a solução disso. Entender, conhecimento e constelação familiar. Não tem outra saída. Não tem outra solução. Você pode procurar, você não vai achar. Tá bom? Constelação familiar. Gente, quer constelação familiar? Live número 1, tá bom? Lá do meu Instagram. Vou pedir para que você assista. Tem o Reels curtinho também, falando sobre o que é a constelação, tá? Mas, em geral, a constelação vai acessar um campo de energia que estamos submetidos e, através disso, a gente vai remontar a sua história por um outro ângulo. Você vai ter uma nova percepção sobre o mesmo fato. Então, você tem a imagem da sua mãe lá, congeladinha, ruim, por exemplo, e a constelação vai ver, que vai te mostrar que não tem nada a ver com isso. Ah, eu acho que minha mãe é fraca, aí você vê sua mãe forte, por exemplo. Constelação familiar é mais sobre sentir do que sobre entender, tá bom? É uma sensação que vem no corpo. Mas assiste a live número 1, Johnny. Eu sei que você está perguntando bastante aí, live número 1, tá? E tem um Reels curtinho também, que explica direitinho como é que é isso aí, tá bom? Gente, eu finalizo essa aula aqui sobre dependência emocional para você entender que existe um enredo gigantesco, uma cordinha que vai te amarrando em vários lugares e que vai te gerando dor, que vai te gerando sofrimento, que vai te gerando um bolo de coisas para, no final das contas, você chegar à seguinte conclusão: dependência emocional diz respeito ao quanto de amor você queria do seu pai ou da sua mãe. Por isso, tem um buraco dentro de você e você está descontando esse buraco em alguém. Esse alguém não tem culpa de absolutamente nada. Provavelmente essa montanha-russa de emoção que essa pessoa te gerou tinha um propósito na sua vida, que era fazer você olhar lá para as suas dores da infância. As suas dores da infância estão relacionadas à sua mãe e seu pai. Olhou para aquilo? Não. Por isso que você está com dependência emocional dessa pessoa. Porque nem diz respeito a ela, diz respeito lá ao seu pai ou à sua mãe. Então, a partir de agora, você pode já parar de sofrer na parte consciente. Na parte inconsciente, você marca sua sessão de constelação, chega mais perto de mim e usufrua disso. Você vai sentir na pele o quanto a sua vida vai ser diferente. Tá bom?